toda a Escritura é inspirada e digna de toda aceitação. Tenho visto muito aí, amados, pessoas para fazer a sua doutrina, ou seja, doutrinas de homens, funcionar, encaixar com certos versículos bíblicos, retirando ou mesmo omitindo palavras do apóstolo Paulo, apóstolo enviado por Deus, digno de toda confiança, portanto. E as pessoas tentam tirar, colocar debaixo do tapete para encaixar certos versículos omitidos às suas doutrinas. Amados, doutrinas, por mais que elas estejam próximo à palavra de Deus, ainda assim será doutrina de homem. Ou seja, se a tua doutrina, meu amado, não coaduna com certos versículos simples, diretos, principalmente vindo das palavras da boca de Cristo, e eles não encaixam, não pregam ou omitem, é uma grande heresia. Por exemplo, uma doutrina que não encaixa com João 5,24, que diz que ninguém que está em Cristo Jesus, que foi vivificado em Cristo, será julgado. João 3,17, aquele que está em Cristo já foi julgado com Cristo e condenado com Cristo na cruz. Quem, portanto, não crê, este sim será julgado. Eu vejo muitas doutrinas aí omitindo esses versículos, dizendo que eles estariam fora do contexto. Amados, quando um versículo é dito direto, que não depende de um contexto, são palavras ainda mais enfatizadas quando Cristo diz, em verdade vos digo. E quando esse versículo não encaixa, você entende que ele não encaixa com outro versículo, sendo do Velho Testamento, Evangelho ou após a criação da igreja, você tem que analisar, estudar mais profundamente o outro versículo que ainda foi dito superficialmente, exigindo-se assim um estudo mais profundo. Não escolher qual que você vai retirar para que a sua doutrina encaixe. E quando criada uma doutrina, automaticamente a pessoa vai se ver apertado em explicar um outro sermão e dali criará-se outra heresia e outra doutrina, aí vai criando um saco de bobagens, omitindo justamente o que diz claramente e direto a palavra de Deus. E é um perigo tirar ou acrescentar. As pessoas ficam sob pena de cair lá no Apocalipse 22, que diz assim: aquele que tirar qualquer coisa das escrituras deste livro, Deus lhe tirará da parte da árvore da vida que lhe cabe. E se alguém vir acrescentar qualquer coisa, sendo um i ou um tio, nas palavras do livro desta profecia, Deus lhes acrescentará os flagelos, as punições descritas neste livro. Amados, se a tua denominação, se a tua doutrina não encaixa com a palavra de Deus, que tem e deve ser creditada e acreditada em primeiro lugar do que qualquer opinião humana, ou mesmo doutrina, ou mesmo essas doutrinas e essas coisas que os próprios homens escreveram, às vezes dizendo que a tal denominação ou outra denominação, isso são escritos humanos. Amados, se a tua doutrina não encaixa com a palavra, seja coerente, entenda que a palavra de Deus é a carta de Deus aos homens. Eu tenho feito esses vídeos que eu tenho visto muita gente repreendendo, omitindo e até negando o apóstolo Paulo. Eu cheguei ao ponto de ouvir pessoas dizerem assim: esta doutrina foi Paulo ou foi Deus que disse? Olha que heresia, negando claramente, com a maior cara de pau, as escrituras. Amados, todas as escrituras, até mesmo as palavras de Cristo e as palavras diretamente de Deus, foram homens inspirados por Deus que escreveram. Ou seja, todas foram palavras de homens convertidos e inspirados por Deus. Então ela é digna de toda reverência. Olha o que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além deste que vos tenho pregado, seja amaldiçoado, ou seja, anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Epístola de Paulo aos Gálatas. Paulo teria visto que na igreja, local regional,
dos Gálatas, eles estavam desviando da verdade da palavra do Evangelho. Que Evangelho é esse de Paulo? Evangelho da graça, que a vós sois salvos pela graça, em Cristo Jesus, e somente pela fé em Cristo Jesus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então é um perigo, amados, você tirar ou acrescentar, ou às vezes compartilhar esse tipo de coisa, quando você vê, entende e fica quieto, se omitindo a falar a verdade. Com quem muito foi dado, muito será cobrado. Os líderes evangélicos, e os clérigos e os indoutos que estão à frente, pregam palavra que vai além desse evangelho de Paulo. A Bíblia está dizendo, seja anatema. Quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu falando aqui no vídeo, muito seria cobrado, porque isso esse vídeo chega a muitas pessoas. Se eu estiver falando uma asneira, uma besteira fora da palavra de Deus, eu vou prestar contas. Muitos mais esses que estão pregando fora da palavra, para coadunar com a doutrina deles, que eles dizem ser boas. E muitas das vezes são interesses, principalmente financeiro. Então vamos estudar um pouquinho do apóstolo Paulo, desde a sua conversão até vir os mistérios da graça. 3 capítulozinhos que nós vamos ler aqui, e são muito bem falados. Está em Atos 9. Atos 9 diz assim: a conversão de Saulo. Antes de Paulo ele teria o nome ainda de Saulo. Então estava lá, diz assim a palavra: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasses presos para Jerusalém. Ou seja, Paulo, como um judeu fanático, perseguindo os cristãos que seguiam Cristo, ele ainda não estava convertido a Jesus Cristo, ele ainda estava preso ao judaísmo ortodoxo antigo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam e ficaram mudos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Ou seja, Cristo cegou-o. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esse esteve 3 dias sem enxergar, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Atos 20 e 24. Paulo já falando após a sua conversão: nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contanto que complete a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Ou seja, Paulo lavando as mãos, que ele já tinha pregado repetidas vezes sobre a graça. Quem não entendeu, ele estava dizendo que estava lavado do sangue desse. A culpa dele já estaria toda livre, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ou seja, a vontade de Deus que fora revelada a ele, a Paulo. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Em momento nenhum a Bíblia fala no Novo Testamento de pastores, ainda mais pastores assalariados que ganham um burro de dinheiro para pregar a palavra. A Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai-vos. Aqui ele está ordenando os bispos, presbíteros e diáconos
a pastoreardes a igreja. Nada fala de pastor, muito menos de salários. Eu sei que depois da minha partida, Paulo falando quando ele se ausentaria deste rebanho, entre vós penetrarão lobos vorazes. Quem são estes? Falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, pregando o evangelho, além desse que ele havia pregado da graça. E penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, ou seja, tentarão levar os rebanhos, as pessoas, os fiéis, para longe da palavra da verdade. E que entre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas. Paulo, 2000 anos, já tinha avisado tudo o que iria acontecer e ainda continua acontecendo hoje. Falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, irmãos, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de falar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Mais uma vez ele falando, repetindo sobre a graça que salva. Ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ou seja, não tem interesse de dinheiro. De ninguém cobicei nada disso. Vós mesmos sabeis que estas coisas, que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que comigo estavam. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim para socorrer os necessitados e recorrer às palavras do Senhor Jesus, pois mais aventurado é dar do que receber. E lá em Efésios 3, de 1 a 5, ele chama a atenção dos Gálatas, da igreja da Galácia. Igreja, entende-se assim por local, regional. A igreja só tem uma, amados. São todos que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não importa a região onde esteja. Cada local são membros de uma só igreja. E ele disse lá aos Gálatas: ó insensatos Gálatas, ou seja, tolos, homens de dificuldade de entendimento, cansei de falar que a graça, a fé, a salvação vem pela graça, através da fé em Cristo Jesus, e somente. Aí ele via que os povos estavam voltando aos rudimentos judaicos. Até mesmo Pedro, no início da criação da igreja, não havia ainda entrado na cachola, na cabecinha, o que era a graça. E ele ainda estava misturando graça com lei. A lei, amados, não se coaduna, não se mistura, não se encaixa. Ou você está na lei para ser morto, se você ficar na lei, naquela falsidade, na ignorância, naquela dúvida, achando que ainda está salvo porque você é um pouco de bom, nessa hipocrisia, ou você vai estar triste reconhecendo que não está salvo, dependendo da lei, e sabendo que não vai conseguir nunca, ou você está na hipocrisia de falar que está salvo sem verdadeiramente estar. Salvação somente pela graça. Muitos dizem assim: ah, estou na graça, então, vou agora pecar bastante que eu estou na graça. Amados, quem fala algo desse tipo, quem pensa, quem cogita certas ideias desse sentido, nunca teve encontro real com Cristo. As obras às quais Deus preparou para que de antemão andássemos nela são os frutos do arrependimento. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Então vamos dar mais credibilidade às cartas de Paulo. Sem as cartas de Paulo, se retirar todas as cartas de Paulo, não sobraria quase nada nos evangelhos do Novo Testamento. Retira. Sem as cartas de Paulo, muitos poderiam até estar salvos, mas não saberia que estariam salvos, não poderiam ter a certeza salvífica que somente a graça pode nos dar. Aí a pessoa fica ali e a alegria da salvação através da graça dá aquela adrenalina multiplicada por 1000 vezes do crente, do verdadeiro convertido, de praticar as boas novas que Deus preparou para que andássemos nelas. Agora ele vai fazer por agradecimento a tudo que ele já recebeu.
Efésios 1, todas as bênçãos celestiais, diferentemente de quando ele estava na lei e fazia para merecer, e se ele fosse sincero, ele sabia que nem um dia ele ia conseguir cumprir todas as leis. Aquele que pensa estar na lei, quando bate de frente com um pecado chamado cobiça, aí não tem jeito, está no cerne do ser humano. Olhou, cobiçou a mulher do próximo, uma casa, um carro, uma prosperidade, um curso, qualquer outro bem financeiro. Bateu, cobiçou. Então, e a Bíblia diz: se quem infringir um mandamento, a todos os outros ele quebrou. Ou seja, hipocrisia e lei se misturam. Graça e lei jamais se misturará. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, essa alegria que nos dá adrenalina de fazermos a obra que Deus preparou. Tem gente que se converteu, está até salvo, mas ele não entendeu a obra de Cristo na cruz. Eu vejo tantas pessoas aí falando que sem certeza da sua salvação, tem muita importância entender e ter a certeza da salvação. Porque como que você vai pregar o evangelho, passar para frente de alguém que ainda não ouviu o evangelho e pregar dessa forma? Um exemplo, falou: ô meu amigo, eu estou aqui pregando a palavra de Cristo. Aí a pessoa pergunta: tá bom, mas o que você pode me prometer? Ele: eu não posso te prometer, eu te digo, se você andar perfeito, se você seguir a lei, se você fizer esse saco de regras aqui, você poderá talvez um dia conseguir chegar no céu através de Cristo Jesus. Se essa pessoa for coerente, no mínimo ela vai dizer: porra, peraí, toda vez que eu ouço qualquer religião falar sobre salvação, é exatamente isso que eu ouço. Pô, então vou voltar para o Espiritismo, lá é assim também. E se eu fizer obras, um dia talvez eu vou estar próximo de Deus e talvez chegar lá. Ou vai ter notícia que eu tenho que reencarnar. Ou seja, amados, a graça é o único evangelho que dá certeza absoluta, salvífica para o crente, para aquele que aceitou Cristo. A graça é perfeita. A graça nos dá a certeza e a alegria da salvação. A graça não se mistura com a lei, amados. Graça é salvação, certeza. Lei é condenação. A lei veio para mostrar o quanto da graça nós éramos carentes, o quanto da cruz de Cristo nós éramos carentes, o quanto a lei mata. Ela veio dizer assim: olhe para aquela cruz, olhe para a salvação, não olhem para mim, eu vim para condenar, eu vim para mostrar o quanto você precisa da cruz. Portanto, a graça não se mistura, amados, não coaduna, não dá liga, como se fosse uma água misturada com óleo. Misturar água com óleo, já misturou? Você pode sacudir a garrafa com água com óleo, daqui a um minutinho as bolinhas de óleo, por ser menos densa que a água, subirão para a superfície, e a água, por ser mais densa, ficará embaixo. É mais ou menos desta forma que ela não se coaduna, não se encaixa. Lei, Velho Testamento, Evangelhos, graça após a criação da igreja, pelo menos nos 9 mistérios revelados a Paulo. Gálatas 2, de 11 a 14. Gálatas 2, de 11 a 14. Diz assim a palavra de Deus. O título é: Paulo repreende a Pedro, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Aqui, amados, é uma demonstração após a criação da igreja que nem Pedro ainda, discípulo de Pedro, havia ainda entendido, entrado na cachola, o que representa a lei. É esse mesmo que vivia com Cristo, negou ele 3 vezes, viu a morte de Cristo de perto. Então vamos ler com atenção para a gente entender que Pedro, até ele, naquela época que conviveu com o Senhor, ainda não tinha entendido, tinha dificuldades de entender a graça. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia e encarou face a face Paulo, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se Pedro, por fim de estar longe deles. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter deixado
de levar pela dissimulação deles. Ora, dissimulações entre eles. Uns queriam voltar aos rudimentos judaicos da lei, e outros já entendiam que era graça. Eles estavam se desentendendo entre eles, coladinho na época de Cristo. Quando, porém, vi que não procediam, Paulo falando, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: sendo tu judeu, viver como gentio e não como judeu, por que obrigas os outros a fazerem isto? Nós, judeus, por natureza somos, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, não por obras da lei. Porque por obras da lei ninguém será justificado. Está claro? Se a tua doutrina não encaixa com isso, amados, escolha Palavra de Deus, Carta de Deus aos homens, esse livro de capa preta, ou Doutrina de Homens. Tenha caráter, tenha imposição, tenha opinião própria, para você ver, reconhecer e falar com a sua própria boca. Opa, esse versículo aí, isso que você está ensinando não está de acordo com a palavra. Vamos estudar e analisar. Eu estou saindo dessa denominação, saindo dessa doutrina, porque eu sei a palavra de Deus, não doutrinas de homens. Amados, lembra de Apocalipse 22, o perigo de incorrermos em omitirmos ou acrescentarmos algo que não tem na palavra? Quem lê, entenda, amados. Amados, a graça não se mistura de forma nenhuma. Ou se você está na lei se afundando cada vez mais, aquela dívida do mercadinho antigo que tinha os nossos pais, que faziam a cadernetinha de anotação para pagar no final do mês. Quando ia lá, a dívida estava sempre maior do que devia, e ia aumentando. Isso é um símbolo para representar a lei. Se você está na lei, mais você vai se afundando no pecado. Reconheça. Eu fico analisando que muitos querem tudo gratuito nesse mundo, querem entrar num show ao vivo gratuito. A pergunta é sempre feita: é de graça ou não é? Quer ganhar uma ajuda do governo, um Bolsa Família? A pergunta sempre é gratuito? Vai ter uma festa, é gratuito? Tem que levar alguma coisa? Todo mundo preocupado em não pagar algo. Eu não sei porque quando fala da graça, as pessoas não entendem. Só tem um motivo: elas querem participar da salvação, elas querem chegar perto de Deus e orgulho falar mais alto, dizer que eu consegui. Não querem chegar a uma coisa chamada humildade de espírito, requisito essencial para absorver a graça de Deus, a graça de Cristo. As epístolas de Paulo serviu para que, além de termos a certeza da salvação, assim e só assim podemos fazer as obras que Deus preparou para que andássemos nela. Certeza da salvação. Então, agora eu vou contar um exemplo, amados, uma ilustração sobre um escravo que foi comprado por alto preço. Algo aparentemente inexplicável, mas quando você as compara com a Bíblia, você consegue entender essa ilustração. Conta-nos, há muito tempo que eu ouço essa história, amados, de um fazendeiro muito rico, na época da escravidão, que ele saiu para um leilão para comprar os escravos. E ele foi o primeiro, por ter mais dinheiro, ser o mais poderoso, falou assim: eu quero dar a maior oferta para aquele escravo que está lá no canto. Aí os leiloeiros não entenderam, falou: mas senhor, aquele lá é um velho, já desdentado, fraco, doente, não consegue trabalhar, ele nem está à venda, ele está ali, caso haja alguma disputa, eu ia dar ele de brinde para alguém que levasse um escravo forte, bonito, saudável. E esse homem, com imposição, falou: eu quero aquele, eu pago o valor mais alto. O valor, vamos supor, se o lance fosse R$1.000, ele diria ali: eu dou R$100.000 por aquele escravo. Aí o leiloeiro novamente: mas senhor, já falou, não quero saber, eu não estou pagando, eu quero aquele escravo. Ninguém entendeu. Aí aquele escravo foi trazido até esse senhor foi embora feliz para sua fazenda com esse escravo, e esse escravo não entendia o que houvera acontecido naquele local. Chegando lá,
o fazendeiro, o patrão dele, falou assim: ô, seu José, você está livre. Seu José não entendeu em momento nenhum aquilo. Ele falou: mas patrão, eu não estou entendendo porque você me escolheste. Eu sou fraco, velho, desdentado, doente. Não consigo mais fazer os trabalhos pesados, Senhor. E o Senhor falou: eu te comprei, você está livre. E ele mais uma vez retrucava e falava com o seu Senhor: mas Senhor, por favor, eu quero entender por que você me escolheu. O Senhor falou assim: eu te escolhi porque eu gostei de você, eu te amei. E o escravo: mas Senhor, por que tu me amaste? Ele respondeu: eu te amei porque eu te amei. E pronto. Aí esse escravo, ainda não entendendo, pensou assim: ah, deve estar de ironia comigo, de sarcasmo comigo, deve estar querendo me fazer com que eu sirva de tiro ao alvo para os atiradores dele, para os capangas dele, ou mesmo para os filhos deles brincarem de atirar, ou que eu sirva de comida para os cães, para servir de diversão para os da fazenda. E ele não havia entendido ainda. Aí o patrão falou: está a mesa aqui? Você está vendo alguma corrente nos seus braços, nas suas pernas, senhor José? Ele falou: não, patrão. Ele falou: pois é, eu te dei a liberdade e te ordeno, você está livre para fazer o que quer, pode partir dessa para a próxima. O meu patrão: por quê isso? Ele falou: ó, você está livre, ou você janta conosco, ou você sai daqui, que você está livre, eu comprei a tua liberdade. E esse senhor foi andando, sempre desconfiado, a porta da fazenda, desceu da porta da sala da fazenda, desconfiado, achando que havia alguma coisa que ia o surpreender de ruim naquele momento. Aí ele foi andando, olhando para trás, nada havia acontecido. 300 metros da porteira da fazenda, ele chegou, olhava para trás, nada havia acontecido, então ele foi direto e sumiu no horizonte. Conta-nos, amados, que essa história, horas depois, esse empregado, esse escravo, retornou à fazenda, chegou na sala do fazendeiro, se prostrou de joelho nas pernas deste patrão, deste fazendeiro, falou: Senhor, eu nunca tinha conhecido tamanha bondade, tamanho amor. Faça-me, atenda-me somente o último pedido. E o fazendeiro falou: fala, seu José. Meu patrão, meu doutor, deixa-lhe que eu lhe sirva por resto da minha vida, de coração. O meu desejo é te servir por resto da minha vida, com todas as minhas forças, por gratidão a tudo que tu fizestes a mim. Quem você acha que é esse José, esse velho desdentado, fraco e doente? Sou eu. Foi você. Fomos nós que Deus comprou por um preço impagável para que nós tenhamos a liberdade. Isso representa o que é a graça. A graça é o desejo de servir a Deus com a sua adrenalina da fé espiritual multiplicada por 1000 vezes. Agora você vai fazer porque você reconhece tudo que foi feito por você. O preço de sangue que Deus deu para preço impagável, preço no valor da vida do seu filho, para que hoje você tivesse liberdade. Quem não entende a graça tem que entender essa ilustração para entender o que Cristo fez conosco. Hoje nós voltamos à graça para servir a Deus com 1000 vezes mais força do que na hipocrisia e da falsidade da lei. Quem diz: oba, estamos na graça, vamos pecar, este nunca conheceu os mistérios, nunca entendeu o sacrifício vicário perfeito, completo, abrangente e atemporal de Cristo Jesus na cruz. Jó falou assim lá em Jó 19:25: porque o meu Redentor vive. Ele estava falando de Cristo, 1000 anos antes de Cristo vir. E por fim se levantará sobre a terra. E por analogia podemos nós hoje dizer, Paulo falou: porque o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E nós falaremos assim: porque o meu Redentor vive e arrebatará a sua igreja, da qual eu faço parte. Essa é o nosso pensamento, por analogia ao que Jó falou 1000 anos atrás. Hoje nós falamos deste jeito, aquele que reconhece a salvação que lhe alcançou na cruz de Cristo. Amados,
Quem já foi comprado não se vende por doutrina de homens. Quem lê, quem entenda, quem tem ouvidos ouça, quem tem inteligência, toma a decisão certa. Seja um cristão autêntico, que não se deixe levar por doutrinas de homens. A palavra de Deus está aqui por esse exato motivo. 13.000 anos, a mesma, não mudou jamais. Vamos estudar, pedindo orientação do Espírito Santo, para que não nos deixemos levar por doutrinas nenhuma de homens. Ficamos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.